Quando você pensa em envelhecer, sente algum tipo de medo? Nossa sociedade muitas vezes enxerga o envelhecimento diretamente associado a doenças, perda de mobilidade, rugas na pele, abandono, solidão. E por causa disso, muitas pessoas têm medo de envelhecer. Além disso, existe a supervalorização da juventude, onde temos o anseio de sempre parecermos jovens, buscando alternativas estéticas. Esse medo de envelhecer pode estar ligado a fatores psicológicos, e em casos onde a busca pela eterna juventude se torna uma obsessão, é preciso tomar alguns cuidados e buscar um autoconhecimento. Mas como podemos vencer esse medo? Quais atitudes podemos tomar para envelhecer da melhor maneira possível? Fique ligado, porque agora, no Bendita Hora, vamos falar sobre o assunto. Eu estou no meio aqui de um grupo de cinquentões. Olha que bonito, hein? Padre Marcos e Companhia Limitada. Nosso querido doutor Marcelo. E aqui a nossa querida Adrianinha Severini. Uma delicadeza, uma doçura. Obrigada, Deus padre. Você, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo com a senhora. Você é sensacional. Vou começar então por você. Passo a bola pro doutor Marcelo também. Adrianinha, poxa, ninguém quer morrer cedo. Não. Todo mundo quer viver. Quer viver, e quer viver bastante. Quer viver bastante. Pô, mas tem um monte de gente que morre de medo de ficar velho. Morre. Por que essa questão aí de Porque, envelhecer, ter medo? Como trabalhar isso aí, A gente tem a nossa questão cultural brasileiro, diferente, por exemplo, dos orientais, dos japoneses, a gente desconsidera muito os velhos, os idosos. A gente não dá muito valor. Acho que agora, aos pouquinhos, a gente está começando a dar mais valor, a respeitar aquilo que os idosos sabem, a respeitar o conhecimento. Então, a gente começa a ver isso. E isso faz com que as pessoas tenham medo de envelhecer, porque acha que eu ficando velha, idosa, eu vou ficar jogada lá num canto. Então, se você pega a geração dos nossos pais, era aquela coisa, o velhinho, uma pessoa de 50 e poucos anos, a gente, já era velhinho. Se você olha uma fotografia dos nossos pais, eles não eram como a gente, já eram considerados, já era uma pessoa velhinha lá no cantinho, esperando, contando os dias de se aposentar e ficava em casa quietinho vendo televisão. Ia brincar, às vezes, com os netos, não tinha toda essa disposição que a gente tem. Então, já era aquela figura do velhinho e era visto como um peso para a família. Então, as pessoas tinham muito medo de envelhecer. E isso está se transformando aos pouquinhos, porque o próprio mercado de trabalho, o mercado de trabalho formal, aquele CLT, ele está começando, engatinhando a incluir as pessoas no mercado de trabalho, porque está vendo que as pessoas têm disposição para trabalhar mesmo nessa fase idosa. Então, está começando a ter uma terceira vida. Quem está na terceira idade já é como uma terceira fase da sua vida. E antes não, você chegava aos 60 anos, que entra na fase que já chama de idoso, como está esperando a morte. Não, não é. Você está vendo que está entrando com saúde, com disposição e pode continuar fazendo e criando coisas novas. Doutor Marcelo, a gente está ouvindo muita gente falar hoje, acho que talvez o senhor também, eu falo o senhor, por respeito à palavra doutor, que nós temos a mesma idade. Você já deve ter ouvido falar a questão de falar que hoje os sessentões eles são como os quarentões da nossa geração, né? Isso porque realmente está tendo uma melhora clínica, como a Severini colocou, uma importância merecida a se dar para os mais velhos hoje, os idosos? Na verdade, se a gente for pensar do ponto de vista de saúde, realmente hoje, uma pessoa da nossa faixa etária, da faixa etária dos 50, ela tem muito mais saúde do que ela tinha há 30 ou 40 anos. E por que isso acontece? Porque a medicina evoluiu, a medicina progrediu, a gente consegue levar o processo de envelhecimento de uma maneira muito mais saudável, a gente consegue tratar e prevenir os problemas que são próprios da terceira idade. Mas para isso é preciso
quebrar alguns paradigmas aí. Por exemplo, normalmente as mulheres cuidam muito da própria saúde, os homens não. Exatamente. Então, o que a gente está observando, as mulheres envelhecendo melhor. É uma coisa muito curiosa. Eu sempre falo que o homem, quando tem algum problema, ele foge do médico, né? Eu sou um deles. Porque todos os homens... cultural. Mesmo no meu consultório, eu atendo os homens que são homens mais jovens. Eu comecei a atender mulheres mais idosas, com assim, acima dos seus 60, com 70 anos. Mas eu tenho, na verdade, 2 pacientes acima de 50. Porque os homens têm um receio, tem aquele paradigma que quem procura psicólogo são loucos ainda. O homem tem isso muito marcado, então só quando ele está numa depressão muito forte. E aí eu começo a ver mulheres que vão procurar psicólogo por causa dessa dificuldade de envelhecer. Porque é um corpo novo que você vai lidando. O seu corpo vai se transformando, você às vezes tem algumas dificuldades e você, do mesmo jeito que um adolescente começa a ter as crises da adolescência, porque ele deixa de ser criança, o corpo começa a se transformar, na mesma coisa para o idoso. Quando a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai se transformando e a gente tem que aprender a lidar com esse corpo novo. Essa nova etapa da vida, né? Porque você olha, assim, não é só ruguinha, você às vezes fazia alguma coisa que você não consegue mais fazer. Você vai abaixar, você não sente mais aquela segurança para abaixar e isso começa a dar uma depressãozinha que você fala, nossa, eu não tenho mais aquela vitalidade, aquele dinamismo que eu tinha antes. Então, isso que é o que daqui a pouco eu quero depois até perguntar para o doutor Marcelo, que eu acho que isso aí vai ser muito para uma área bem próxima a ele. Mas a gente também tem um VTzinho aqui, Adrianinha, que vai mostrar algumas dicas como envelhecer bem. Dá uma olhada. Como é envelhecer para você? Ter saúde, autonomia, ser feliz, poder viajar? Uma regra vale para todos. A saúde e o bem-estar do idoso do futuro dependem das ações do presente. Para te ajudar, separamos algumas dicas. Faça exercícios com regularidade. Alimente-se bem. Use filtro solar. Tenha uma vida social ativa. Ative o cérebro das mais diferentes formas. Tenha boas noites de sono. Visite o médico regularmente. Dessa maneira, conseguiremos ter mais qualidade de vida e também aumento nas chances de ter uma boa saúde ao envelhecer. Olha aí, gente, tá vendo? Agora uma pergunta que não quer se calar, com base nesse videozinho que você viu aí. Doutor Marcelo, a gente às vezes pode cair numa ilusão, quando a gente fala que hoje estão dando maior ênfase para a pessoa mais velha, você tem que se cuidar. Mas eu vejo assim, não é só a parte estética externa. Sim. Porque a gente fala hoje, está vendo homens com 60 anos, muito bonitos, inclusive, né? Que tem uma carinha de 40 e poucos anos, é verdade. O músculo, faz academia. Não, mas o que nós estamos colocando aqui, doutor, eu acho que é isso que nós temos que levar, é as suas células, a sua, como é que fala? A sua parte interna ser renovada, estar bem, você ter força, como você falou, abaixar bem, levantar, ter disposição, não pegar uma doença fácil, como antigamente, não ter problemas cardiológicos. É isso que nós temos que... É isso. Que a inovação da medicina está querendo atingir em primeiro lugar. Exatamente. Assim, quase que um aforisma da medicina de que a prevenção é muito mais fácil que o tratamento. Então, para a gente envelhecer bem, a gente tem que trabalhar preventivamente. E quando começa esse trabalho de prevenção para o envelhecimento? Na infância. A criança precisa ser criada de uma maneira saudável, habituada a praticar atividade física, habituada a uma boa alimentação, habituada a boas horas de sono, com exercícios físicos e mentais, habituada a boas leituras. Isso ao longo da vida, porque para isso se tornar durante a adolescência um hábito que vai levar para a idade adulta. Uma dica que a primeira dica que foi colocada, pratique atividade física, fantástica. Depois dos 40 anos de idade, só se um cardiologista avaliar primeiro. Isso é muito importante. Então é assim, na verdade,
todos nós deveríamos, a partir dos seus 30, 35 anos de idade, uma vez ao ano ir ao médico para uma avaliação física bem feita. A partir de determinado momento na vida, fazer exames preventivos. A mulher já tem esse hábito por conta da rotina ginecológica que acontece desde o início da vida sexual. Mas o homem muitas vezes não. Então, ter uma rotina de exames, checar como está o colesterol, checar a pressão arterial, ver como está o coração, ver como está o envelhecimento da mente. A gente precisa lembrar, porque o que acontece? Depois dos 20 anos de idade, a gente começa a envelhecer. A gente começa a envelhecer a hora que a gente para de crescer. Perfeito, olha aí. E aí, esse processo de envelhecimento, ele vai ser muito mais saudável se ele for bem conduzido. Mas assim, se você ainda nunca fez exercício, você quer começar, foi o que o doutor falou, vá, faça o seu check-up, passe, mas eu vou dar o meu exemplo. Eu parei de fazer exercício físico quando eu estava na 8ª série, então faz mais ou menos 40 anos, e eu voltei a fazer em dezembro. Estou amando. Eu comecei uma vez por semana, agora eu estou fazendo personal 3 vezes por semana, musculação, e eu já senti uma resposta fenomenal do meu corpo. Quem me conhece sabe que eu odiava e eu estou amando. Então, assim, não pensa, agora é tarde demais, eu já estou com 60 anos, eu estou com 70. Vai, faz o exame médico e começa. Nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais. Nós temos uma pergunta para você ainda, minha querida, aqui no VT. Dá uma olhadinha, pessoas perguntando para você, Adrianinha. Olha aí. Para o ser humano, o envelhecimento está sempre ligado ao medo da finitude? As pessoas têm o medo da finitude, que é o medo de morrer, mas acho que mais do que o medo de morrer, é o medo da dependência, então daquilo de adoecer, de você depender de uma outra pessoa e de você ficar sozinho. Então, porque se você, às vezes, você tem medo de morrer, então a gente não sabe se doer dói, como que é essa morte, se você vai sofrer durante a passagem mesmo, a própria passagem, ou se você vai ficar aquela doença que você depende das outras pessoas. Então, são vários medos que envolvem o envelhecimento. Por isso que a gente tem muito medo do envelhecimento. E como eu disse antes, aqui no Brasil não é uma coisa que é vista como ser bonito, ser velho. É como uma pessoa, vai ficar um peso na minha vida. Agora eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que dar esse carinho ou esse cuidado. Então, o medo está cercado da própria finitude, da morte, da dor, do adoecimento e de depender das outras pessoas. Olha aqui, ó. O envelhecimento dos nossos pais é algo que mexe muito com o nosso emocional. Porque a gente acha que os pais, a gente nunca vai envelhecer e vão mudar. Vamos ver o que fala esse VT aí. Eu acho que a gente tem muita resistência de lidar com o envelhecimento dos pais por alguns motivos. Um é porque a gente tem que tirar os pais daquele papel de referência, de quem ensinava, de quem acolhia, de quem cuidava. Você tem que tirar a partir dali. Ele não é mais aquela pessoa que te ensinou a andar, hoje precisa da sua mão para andar na rua, né? Aquela pessoa que te ensinou a escrever ou a ler, hoje precisa do teu auxílio no cinema quando perde a velocidade da legenda e você poder dizer o que está ali. Então, vai se invertendo, literalmente. Você passa a ser pai ou mãe dos seus pais. E isso é uma coisa que requer uma maturidade, uma sabedoria. Porque, em princípio, as pessoas que negam a morte, elas ficam muito irritadas com isso. Porque, assim, o envelhecimento dos pais, a dependência dos pais, lembra pra gente que a vida é finita. E que a finitude deles anuncia que a nossa virá também. Porque quando a gente é criança, a gente nunca imagina que a gente vai ser adulto. Eu me lembro quando eu tinha uns 10 anos, eu falava, imagina se eu vou ter 50 anos um dia, isso é tudo mentira. Eu achava que era uma grande mentira dos adultos, que um dia eu já tinha sido tão bebê e que um dia eu ia ser tão adulta. Então, assim, é uma negação. Isso na infância é natural que ocorra, mas a essa altura da nossa vida, essa dificuldade de lidar com os pais, nessa idade, é uma negação nossa do ciclo da vida, de como a vida é, de aceitação, como a gente tem que viver.
E aí, gente, o que esta psicóloga, né? É psiquiatra, né? Psiquiatra está trazendo para a gente é um assunto muito, muito real. Porque quem tem os pais vivos, e você também vai envelhecendo, é óbvio que há uma transformação aí e isso acaba impactando a nossa vida. Né? Ela deixou alguns pontos essenciais, Adrianinha, que é essa questão da gente, no primeiro momento, não aceitar que nossos pais hoje já não estão ouvindo direito, eles são repetitivos às vezes, eles demoram muito para fazer um raciocínio lógico que tinha te ensinado a ser mais rápido, para fala direto, filho, é isso, isso, isso. E daqui a pouco, para eles falarem, eles estão falando juntamente com uma carência, porque eles querem falar, eles querem sua atenção. Então, veja só, ela falou muito que é porque nós negamos a finitude, o fim da nossa vida e também em relação à vida deles. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu acho que é quando a gente quando a gente consegue aceitar essa finitude dos nossos pais, é quando a gente atinge a nossa maturidade plena. É quando ali a gente se torna adulto 100% no sentido da palavra. Porque você entende que naquele momento eu sou adulto e eu preciso agora cuidar dos meus pais. E eu deixo de ser o filho. Não sou eu mais que preciso recorrer de colo na hora que eu preciso, vou lá contar os meus problemas. Não, é o momento de acolher o meu pai e a minha mãe e ouvi-lo na hora que ele precisa. Inverter o papel. Então é o nosso momento de... Agora eu sou 100% adulto e eu resolvo a minha vida por mim. Interessante. E é uma solidão, porque é difícil quando acontece isso, porque é uma solidão, porque até então você tinha o seu pai e a sua mãe para qualquer momento te acolher. Até para você conversar certos Assuntos que você se sentia muito bem e equilibrado para conversar. Hoje, você pode assustá-los, você vê que eles não estão, nesse momento novo deles... Eles não estão mais preparados para ouvir alguma coisa sua. Às vezes se escandalizam muito. Eles se assustam muito mais fácil. Porque antes eles te acolhiam, eles te acalmavam. Então, nesse primeiro momento, você tem que entender que agora você é 100% adulto e responsável pela sua vida. E você tem que trazer momentos bons para ele. É a mesma coisa. Se você pega uma criança de 6, 7 anos e fala... O papai perdeu o emprego. Nossa, para a criança, o que é aquilo? Nós vamos passar fome, o que vai acontecer? É a mesma coisa, você chegar para o seu pai, para a sua mãe, que são mais idosos, e falar, perdi o emprego. Nossa, eles vão ficar super desesperados. Não é mais aquele pai e aquela mãe de 50, fala, calma, vai dar tudo certo. Vamos respirar, o que vão fazer? Eles são entrar em pânico, então a gente tem que saber medir... O que você vai conversar com seus pais mais idosos? Você tem que atingir uma maturidade que você ainda não teve, caso você ainda tenha os seus pais que estão envelhecendo. Doutor, por que em alguns casos, esses pais já idosos, uns parece que são mais dominantes do que outros? Por exemplo, são mais ligeiros, parece que o filho fica vendo o pai e a mãe fica velhinha, mas fala, olha, ele fica sozinho de boa. Outros, talvez a grande maioria, não. Olha, padre, as condições diferentes de saúde, condições diferentes de vivência e principalmente o quanto você se preparou para envelhecer. Entendi. A pessoa que ela conseguiu se preparar física, mental e espiritualmente para envelhecer, ela envelhece muito melhor. Às vezes você vê pessoa com 90 anos, ligeira, sozinha, andando na rua e ainda segurando e chamando a atenção de outro para tomar cuidado. Eu dou um exemplo, a minha avó, ela morreu com 97 anos, tomando conta do meu tio de 72. Olha aí. Ele morava com a minha avó, mas quem cuidava, a minha avó de 97 cuidava do meu tio de 72. Clareza, né, doutor? Não, eu tô vendo agora uma situação muito, muito interessante. Eu tenho uma amiga que tem 60 e poucos anos de idade que está fazendo um tratamento de câncer. Está indo muito bem, graças a Deus, a coisa está indo dentro do esperado, mas é um tratamento sofrido, o tratamento de quimioterapia é um tratamento sofrido. Quem está tomando conta dela é a mãe dela, que tem quase 90 e que tem uma lucidez que, quando eu a conheci, eu fiquei impressionado. Isso que nos impressiona. Porque assim, uma pessoa totalmente independente, lúcida, fisicamente muito bem, com muito vigor. Então, a gente... Assim, é muito de quanto você se prepara para envelhecer. Eu acho que entra muito no que o senhor está falando, você está falando,
Fala, senhor, por causa da palavra doutor, viu? Com base nessa questão que nós vamos ver no VT aqui agora, doutor. Vamos ver. O que significa envelhecer para quem já é idoso? Dá uma olhada aí. Tem 78. Eu tenho 76. Bom dia, bom dia. E o que vocês não faziam antes que agora podem fazer? Uai, agora nós não temos horário pra nada. Marcou. Eu posso ir? Eu posso ir. Eu sou dona de mim, né? Então ninguém me impede de nada. Pra você dar um conselho pra alguém, você acha que sua cabeça hoje é melhor? Oh, mas como? Porque a gente já passou por tudo, né? Eu, principalmente, já passei por cada coisa que nossa mãe. Será que eu penso assim, meu Deus, se eu não me olhar no espelho, eu me acho uma menina. Não é que eu olho no espelho e falo, meu Deus, eu estou velha. Gente, vocês são maravilhosas! Que exemplo, eu quero chegar na idade de vocês assim, com essa alegria. É aquilo que você estava falando, né, doutor? A questão é a pessoa se preparar já desde antes. É aquela questão da prevenção. Olha, se eu ficar velho, velhinho mesmo, de idade avançada, eu quero saber ficar velho bem. Eu quero viver bem a minha velhice, né? Com a cabeça boa, aceitando que eu vou diminuir o meu tamanho, eu não vou ter mais aquelas pernas grossas, peito não sei o quê, o meu rosto vai afinar, minha pele vai afinar, e que isso não seja para mim motivo de negatividade, né? Sim. Não, você acho que envelhecer com otimismo, com alegria de vida. Eu tive a experiência e entender que o jovem e o velho podem conviver muito bem. Eu tive a experiência que eu viajei num grupo de pessoas solteiras no final do ano e tinham meninas, eu chamava de 35 anos, até pessoas com seus 72 anos, variava num grupo de 20 pessoas, tinha um homem só, o resto eram todas mulheres e nós nos demos muito bem. Então, era um grupo, assim, com idades que veio mudando e o grupo se entrosou extremamente bem. Você podia falar, tinham idosos mais jovens, tinha o pessoal de meia idade e todo mundo se deu muito bem. Então, não tinha aquela coisa, isso daqui são as mais jovens e essas são as mais velhas. Ninguém deixou de fazer programa nenhuma. A uma respeitava o ritmo das outras que eram mais velhas. Tinha mais velhas que tinham mais pique do que as de 35 e se respeitou. Então, acho que não se isolar em grupos. Eu acho que, às vezes, o idoso fala, não, eu acho que é melhor eu ficar só nesse grupo. Eu acho que buscar conhecimento, trabalhar a cabeça. Sim. Eu via muito isso, você buscar sempre conhecimento, de você querer ver o que está acontecendo novo, usar a tecnologia que tem. Às vezes vai ser mais difícil, mas sempre buscando coisas novas. E esse avanço, né, doutor, também da medicina, da qualidade de vida, essa perspectiva maior de se viver, hoje se valoriza mais uma vida longa. Talvez essa questão até do próprio capitalismo que favorece o jovem, parece que isso vem mudando por causa dessa expectativa maior. Então, talvez o idoso sendo mais valorizado, essa questão de baixa estima começa a desaparecer. Sim, é possível. E, na verdade, nós brasileiros, culturalmente, sempre, como você mesmo falou no começo, deixamos os idosos meio de lado, quando, na verdade, a gente tem muito para aprender com eles, eles têm muito para nos ensinar, porque muitas das coisas que a gente passa na vida, eles já passaram, eles já viveram. É inseri-los mais ainda na nossa vida. Exatamente, isso é muito importante. E saber que num determinado momento, o corpo vai dar uma mudada, o corpo vai dar uma piorada. E isso é natural, isso é natural e praticamente inevitável. A não ser que morre subitamente, à medida que o tempo for passando, o corpo vai ficando mais frágil. Aquilo que eu estava falando, uma pessoa muito idosa, ela não tem reserva. Ela não tem reserva orgânica nenhuma. Então, não faz muito tempo, eu tive uma paciente idosa que ela entrou em coma. E a causa do coma dela foi uma infecção urinária, uma cistite. Olha aí, tá vendo? Porque o que acontece? Toda a energia que ela tinha no corpo, ela teve que gastar para combater a infecção, o resto do corpo parou de funcionar. Tratou a cistite, ela sarou como se nada tivesse acontecido. Gente, o assunto está maravilhoso, mas nosso tempo acabou, esgotou também, como um velhinho vai esgotando, acabou o nosso aqui também. Eu agradeço muito, muito
a nossa querida psicóloga Adriana Severini. Obrigada, e o querido padre. doutor Marcelo, que eu amei estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade. Tamo Muito junto obrigado. sempre, ó. Vou dar a bênção para você, que Deus te abençoe, te guarde e te ilumine sempre. Te espero no domingo, hein?